Começa agora o programa Novamente. Olá, o programa Novamente está de novo aqui no ar, é João Lourenço que vos fala, e nesse programa que é dedicado à compreensão, dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Eu gosto sempre de lembrar aí aos navegantes, aviso aos navegantes de que nós não vamos usar a doutrina espírita, muito menos conhecimento médico ou psicológico, ou psiquiátrico, filosófico, para ficar explicando, e muito menos justificando aqueles nossos comportamentos insanos, que são eles que nos levam ao adoecimento. E a gente pergunta também, mas por que nós temos comportamento insano? Porque a gente não sabe. Por isso que eu sempre digo, se eu soubesse, eu não teria fazido. Se eu soubesse, eu estaria estudando português, não estaria falando errado. Então, a nossa ideia do programa não é só falar de doenças e nem prevenir doenças, mas sim promover a saúde mental, trazendo instrumentos, instruções e, quiçá, instrutores que nos ajudem a perceber as insanidades e transformá-las em sanidades, que é aquilo que vai nos tornar sadios, saúde mental. E hoje é o último programa do ano, Nós estamos aqui, hoje é dia 31, não é isso mesmo? Dia 31 de dezembro, exatamente, amanhã já é 2022, Então, nós estamos aqui, hoje são 16 horas, o programa é gravado, mas eu sei, ele vai a hora às 16 horas, e faltam o quê? 8 horas para a virada do ano. E a semelhança do que nós conversamos na semana passada, esse programa podia ter sido um reprise, mas eu fiz questão de gravar em função dessa situação que o planeta está passando. Exatamente há 8 horas, mais 8 horas, são 6 da tarde, até meia-noite são 8 horas, são 4 da tarde, há 8 horas do ano novo, poder levar uma palavra de alento às pessoas, no sentido de que o que as espera, no ano novo. No sentido, algumas pessoas não esperam nada, não vai mudar nada, é só o relógio que vai virar e a folhinha que vai ficar novo, E a vinda, de um monte de coisas provavelmente não muito agradáveis, principalmente no começo do ano aqui no Brasil, em que você recebe o carnezinho do IPTU, o IPVA, que agora em alguns estados, não sei por que eles estão aumentando o valor, eu acho que ainda é para promover aquela crença na escassez, Então, o povo está conseguindo se virar, então eu vou deixar eles amedrontados com caristias, Eu acredito que pode ser isso. Tem gente que não consegue governar de maneira honesta, Não consegue ser líder, gosta de ser déspota, Pode ser. E aí a nossa ideia de fazer um programa exatamente nas vésperas do Ano Novo é poder ser um alento, principalmente àqueles que de alguma maneira não vai ter tanta festividade assim, No Natal tem até um mote religioso, das pessoas se reunirem, O Ano Novo é zoeira, tá? As pessoas comemoram, mas a maioria das vezes as pessoas estão mais ligadas à comilança, a dança, encher a pança, E depois vai para a ambulância, Forçado aí a rima, mas a ideia é exatamente tirar essas ilusões de que só porque virou a folhinha as coisas vão mudar. Não vai mudar. Tá? Só porque você pulou 7 ondas, também não vai mudar. Porque eu comi lentilha, também não vai mudar. Não tem patuá, não tem nenhum tipo de objeto que seja capaz de fazer você mudar. Os objetos são usados para você não esquecer do seu esforço de mudança. É para isso que servem as lembranças, as lembrancinhas, as coisinhas que você usa como maneira de você até de se auto-hipnotizar. Muitas coisas são usadas como uma maneira de despertar em você algo que você precisa lembrar de fazer. Como amarrar uma fita no dedo, É um método, Então, todas essas coisas, não se deve fazer isso? Não, faz o que você quiser. Faz o que a sua religião manda, faz o que a sua crença manda.
faça o que, sei lá, o que o seu coração manda, não importa, desde que isso seja apenas uma referência de deslocamento. O que significa referência para deslocamento? É parar e olhar uma placa de trânsito. Aqui está dizendo São Paulo. Pronto, já estou em São Paulo. Não, ela está dizendo, para você chegar em São Paulo, tem que ir para lá. Então não fique imaginando que só porque você comeu lentilha ou pulou 7 ondinhas, que você já está lá, está garantido a sua felicidade. Não, é para lembrá-lo que você se comprometeu, né, a poder mudar coisas na sua vida que subtraem a sua felicidade. E lembrando para você não confundir, né, felicidade com alegria, tá? Alegria é um estado de corpo. Toda vez que seu corpo está satisfeito, né? Se você teve fome, comeu, está satisfeito. Isso é alegria. Está precisando de um elogio, alguém elogiou, isso é alegria, necessidade psicológica, né? E não confundir isso com felicidade, que é um estado de espírito, não é um estado de corpo ou um estado psicológico. Até porque os espíritos realmente felizes não têm corpos, né? Eles não estão encarnados, senão a gente só poderia ser feliz encarnado. Então, já que nós podemos ter momentos de alegria que prenunciam um estado de espírito chamado felicidade, vamos então nos comprometer com isso, com a busca da felicidade através da alegria. E o ano novo pode ser uma maneira da gente poder estar, como dizer assim, consagrando, né, sacramentando essa proposta, aproveitando o mote de quê? Tempo novo. Então, vamos renovar os nossos ânimos, renovar nossas vontades, os nossos votos, né, de libertação de todo e qualquer tipo de ilusão que nos adoece, né? E aí, uma boa maneira de a gente iluminar, né, a nossa mente para clarear e tirar as ilusões é a Boa Nova, né? É o Evangelho de Jesus. Por isso que ele é tão combatido, por isso que ele é tão excomungado, né, da vida das pessoas, né? Por quê? Porque ele liberta. Ele é tão libertador, historicamente falando, né, 300 anos depois de Cristo, Constantino, né, o penúltimo imperador de Roma, antes de Roma cair de vez, ele viu que os cristãos eram tão unidos e tão poderosos, e poderosos que eu digo, de luz, que ele decidiu controlar os cristãos, porque a postura cristã, a atitude cristã contaminava as pessoas, de maneira que ficava cada vez mais difícil de impor a cultura da escassez. E aí ele institucionalizou, né, o cristianismo, criando a Igreja Católica Apostólica Romana com a intenção de dominar essa ideologia cristã que liberta as pessoas. Por quê? Porque a gente precisa botar medo nas pessoas, medo da escassez, medo da insegurança, né, de que alguém vai vir te matar e te pegar, né? E assim eu te governo, né? Então, hoje em dia, numa véspera de Ano Novo, a minha ideia é poder trazer esse alento a você aí que está sozinho em casa, que não vai ter peru, né, que não vai ter champanhe, né, que não vai ter luzinha piscando, fogos de artifício, não vai ter essas coisas aradas todas, mas que vai estar ouvindo, vai estar vendo para o pessoal. E não fique imaginando que só essas pessoas são felizes. Na realidade, a felicidade não é deste mundo. Lembra? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E não é deste mundo, porque da felicidade o que a gente conhece é só as alegrias, das satisfações físicas e psíquicas que a gente tem. Eu sempre falo brincando que você tem um cachorrinho em casa, veja como ele fica alegre, né? Quando ele está com fome, você acena com a comida, começa a doer o rabo, né? Ou quando você faz o barulhinho da coleira dele de levar a passear, ele balança o rabo.
Nós, seres humanos, também balançamos o rabo quando a gente fica alegre, que quando está com a expectativa de atender uma necessidade física ou psíquica da gente. E existem dias do ano que as pessoas balançam mais ainda o rabo, que é no carnaval, né? Que dizem que é a festa da alegria. Não. Aquilo é uma festa da satisfação de instintos grosseiros e emoções rompantes, né? De rompantes emocionais. Também não é alegria, tá? Isso aí é tão e apenas somente satisfação, né? Satisfazer, né? Os impulsos atávicos. Não está errado. Não, porque se Deus... Não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já viram, você viu aquela coisa que Deus fez errada? Vocês viram? Eu também não, porque ele não faz nada errado, não existe coisa errada. O que existe é um mau uso das coisas boas que Deus nos faz. Algumas pessoas demoram mais tempo nas fases evolutivas. É só. Elas estão lá porque merecem, e é no bom sentido, tá? Não é no mau sentido. E no final do ano, a gente tem essa tendência a querer fazer mudanças na vida da gente, né? Então, como é que a gente fala? Tem a musiquinha que fala muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, né? O que significa isso, né? Que essa é a motivação da nossa alegria, né? Da nossa vida para o ano que vem. O que eu quero mudar? Que eu quero ter dinheiro e quero ter saúde para gozar esse dinheiro. Tá? Vida física é isso. Vida orgânica, encarnado, vai ter que comer, vai ter que vestir, vai ter que satisfazer as necessidades. Isso já é alegria. Depois vem as alegrias psíquicas, né? As satisfações psíquicas, né? Conviver com pessoas que você gosta, né? Se enamorar de alguém, né? Um namorado, uma namorada, né? Casar, um bom emprego, uma profissão, um trabalho, uma faculdade. Isso é alegria psíquica e intelectual, né? Agora tem uma coisa que as pessoas não falam, né, no final do ano, que é uma coisa que acho que é interessante a gente começar a pensar sobre isso, e que eu estou resgatando lá do programa Mente 5.0, né? Que, aliás, teremos novidades para o ano de 2022 em relação ao programa Novamente e ao programa Mente 5.0. Aguardem, né? Assim que a Bruna me autorizar, eu falo sobre isso. Mas existe a nossa necessidade de, no final do ano, estudarmos as nossas vulnerabilidades, né? E aí eu estou falando de um termo usado por Cassandra Brené Brown, que você já deve ter ouvido falar, que ela tem bastante lives ou palestras no YouTube, quando antigamente era TED, né? E ela fala sobre a coragem de sermos imperfeitos. Então, no final do ano, a gente não tem que fazer listinha, né, do que eu quero ser, né? Eu tenho que fazer listinha daquilo que eu já posso abrir mão, né, de mim mesmo, sem ter vergonha de olhar para nossas falhas de caráter, né? E ousar ser o que a gente é. Porque se você não é aquilo que você é, como é que você quer melhorar, né? Então, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender só é possível dentro da sinceridade com você mesmo, né? Você tem que estudar as suas vulnerabilidades. E aí começar a fazer um trabalho, que não se fala isso nas festinhas de final de ano, que é o trabalho de se contrariar, que é fazer diferente do que você vem fazendo, né? Tendo como meta, tão e apenas somente, a satisfação das necessidades físicas e psíquicas. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Não, eu quero também ter a satisfação de poder perceber as minhas falhas e me comprometer a mudá-las, né? Eles chamam isso a Brené Brown chama isso de compromisso perturbador. Por quê? Porque perturba a ordem normal de que todo mundo está querendo, né? Quando a pessoa fala muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, ele está pensando que vai viver uma vida gostosona, né? Que vai só gozar, né? De maneira que esquece totalmente que tem a parte dele para ser feita, vai ter que trabalhar, construir, né? Organizar e, principalmente, se contrariar.
Contrariar significa fazer diferente. Essa é a proposta da nova ordem social. Temos que fazer diferente, né? Não é como é que chama? A pandemia que vai mudar a gente. Não é. A pandemia está dando um supapo na cabeça da gente, né? Um peteleco, né? Presta atenção na gente, né? Mas assim que a pandemia acabar, a gente vai voltar a rodar em cima do pé quebrado, né? A nossa ideia é realmente tomar posse de nós mesmos, olhando para as nossas vulnerabilidades e assumir o compromisso perturbador de se enxergar, né? De estudar as nossas vulnerabilidades e auxiliar os outros nas vulnerabilidades dos outros. Lembra quando eu comentei há uma semana atrás a questão do espírito de serviço, que é o que representa o espírito de Natal, é o espírito de servir o outro, não é o espírito da presente. Presente é São Nicolau, né? Para vender, para fazer comércio rodar, né? Não é errado, mas não para aí, né? Mas no Ano Novo é o compromisso perturbador em se contrariar naquilo que você sabe que te faz mal, né? Que te afasta do bem, que te afasta do belo e que te afasta do verdadeiro. Essa é a proposta, tá bom? E para isso, para a gente ter essa postura, para a gente poder tomar esta atitude, precisamos nos libertar da cultura da escassez. Quando fala muito dinheiro no bolso, não é o que além do que eu preciso. Eu não consigo comer mais do que 3 refeições por dia, 2, 5, sei lá, com lanches. Não tem como. Então, que eu tenha o suficiente para poder me sentir livre e tomar as decisões que me cabem, respondendo pelos resultados. Ou seja, que parta de mim a proposta perturbadora de mudanças, né? Esse compromisso perturbador de rever a nova ordem das relações humanas, que não vai mais ser a cultura da escassez, vai ser o da fraternidade. Por isso que se combate os cristãos, porque os cristãos são fraternos. Eu não tenho medo de passar fome, porque eu não preciso de 300 quilos de carne para comer, né? Se eu tiver 300 quilos, eu vou comer a minha 100 gramas e vou distribuir as outras 100 gramas, de maneira que as pessoas não entrem em desespero. E estando abastecidas e protegidas, elas vão por si servir. E aí nós entramos na grande ordem mundial social, né? Na grande nova ordem social da fraternidade. Então vamos pensar aí na dia 1º, daqui a pouco, ó, daqui umas 4 horinhas nós já estamos aí no dia 1º, o dia da confraternização mundial, confraternização, fraternidade, né? Só por um dia, só nesse dia, fala aí chinês, né? Do outro lado do mundo, fala aí japonês, fala aí americano, e aí seus russos, tudo bem aí na Venezuela? Como é que tá aí, né? Como é que tá o pessoal aí do México? E o Canadá, fica lá quietão. Londres, cadê a Inglaterra? Só por hoje, viu? Essa confraternização é só por hoje. Não. A nova ordem social, ela veio para impregnar as pessoas. E depois essa sensação primeiro de, como é que chama? Distanciamento social, depois isolamento social, agora nós estamos no desolamento, né? Na desolação, em que a gente olha para o mundo e fala, vai começar tudo de novo? Né? Vem essa governança que se finge preocupada com o povo, mentindo. Né? E eu vou acreditar nisso. E eles me ameaçam com a escassez. Se não é a escassez, me ameaçam com pragas, com doenças, com controle de tráfico, com, como é que chama isso agora que o pessoal querendo, prova que você vacinou, né? Como? Né? É a mesma história. Né? O que as pessoas não contavam nessa tentativa de nova ordem mundial, que vai ser preciso ter uma nova maneira de organizar como se distribui os bens terrenos, né? Vamos precisar de líderes honestos, né? Também vem junto com isso a nova ordem social, de maneira que esses bens do mundo vai dar e vai sobrar, né?
para receber mais encarnações, né? Vai dar e vai sobrar, né? É só não roubar, né? É só não ter medo, né? Porque as pessoas hoje têm medo, elas se escondem, elas roubam. Os maiores ladrões que vocês veem aí por aí, inclusive os que estão no governo, nosso aqui, inclusive do Brasil, são medrosos. Morrem de medo de passar fome, preferem se garantir. Como estão longe de qualquer ligação de fé, eles acreditam só neles, só no seu poder de juntar, de controlar, né? E aí eles projetam esse medo de fome nas pessoas que eles acham que estão protegendo com teorias comunistas, socialistas, capitalistas, liberalistas. Não. É só a fraternidade que vai ser capaz de fazer com que as pessoas tenham alteridade, como eu falei, né? Transparência, sustentabilidade, que é a capacidade de debater as coisas para poder chegar num consenso, e principalmente a fazer um inventário, o que eu posso fazer para ajudar, e está aqui o que eu preciso de ajuda, né? Não é só eu mando, eu cuido de vocês, não, eu também preciso de ajuda. No fundo, é cuidar da vulnerabilidade e as potencialidades, né? Essa é a grande chamada, vamos dizer assim, para 2022. Né? Quem diria, né? Quando eu tinha, acho que 9 ou 10 anos de idade, que eu morava lá no Jaguaré, um bairro da periferia da Zona Oeste, meu pai comprou aquela casa e comprou pagando não sei se pelo crédito imobiliário daquela época. E ele falava, olha, nós vamos pagar isso aqui em 40 anos. E eu tinha feito uma conta. Falei, puxa, eu tenho 10, então, quando eu tiver 50... Não, eu lembro que a conta é que quando eu tivesse 40 anos, a casa estava paga. Me parecia tão longe, né? Tão constrangedor aquilo, né? No sentido assim de constranger a gente vamos chamar isso, uma menor capacidade financeira no mês a mês, né, por causa das prestações, né? Que eu fiquei falando, puxa, mas com 40 anos, meu pai vai ter pago tudo isso. Que interessante. Já passou os 40, já passou os 50, e nós estamos nos 60. E hoje, a grande contribuição que a gente tem aí com essa internet de tudo, de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, é a quarta revolução industrial, que é o grande mote do programa que a gente tem no sábado, que é o Mente 5.0, que também vai ter mudança, já falei, nós vamos comentar sobre isso. É exatamente isso, a transparência que a internet trouxe descortinou todo o aparelhamento que a corrupção tem no mundo para controlar as pessoas através da cultura da escassez. De maneira que hoje não tem como você fazer alguma coisa errada sem ser pego, não tem, né? De maneira que a única maneira que as pessoas conseguem, já tem algum tempo, para encobrir o erro, é jogar uma nuvenzinha de fake news. Mas não tem, cara. Fica tranquilo, irmão. Você está na rua, você está sendo filmado. Se não é pela câmera, é pelo celular de alguém. Sempre tem alguém que te conhece, que está te filmando e está gravando o que você fala. De maneira que não tem como você negar que foi você que fez a coisa errada. Aí o único fiozinho que ainda mantém a corrupção funcionando é o rabo, né? Eu falo que é os rabos amarrados, né? Os rabos presos, né? O que significa isso? É um corrupto segurando o outro, porque já está descortinado, está muito na cara dura, né? E é claro que o preto no branco, né? O contraste da corrupção com a honestidade, com a mente aberta e a boa vontade é tão grande, principalmente quando isso esbarra nos cristãos, que a ideia que dá é que tem que desacreditar ou desvalorizar os cristãos, né? Volto a falar, ano novo, renove as suas ideias, mas não as repita de outra maneira, porque a gente renova achando que vai repetir de maneira diferente. Não, vamos nos contrariar, vamos combater o medo da escassez. Não se deixe envolver pelas notícias de mau agouro que tentam nos colocar.
A desolação, sim, ela existe, como existe sempre depois de qualquer pós-guerra. Mas a gente está se erguendo em cima de parâmetros e de valores éticos e morais espiritualizados. E a doutrina espírita vem contribuir para essa questão do ano novo, que é mais um tempo que passa, é mais uma convenção estabelecida, mas que ajuda a gente a alinhar o pensamento de todos no mesmo momento para a mesma meta, que é o da renovação, né? Um ano novo que realmente a gente esteja disposto a se contrariar, e a doutrina espírita vem reforçar aquilo que o cristianismo já nos trouxe há mais de 2000 anos, que é o senso da eternidade, né? Tudo bem, é 2022, mas podia chamar de ano zero, mas é a vontade que a gente tem de poder agora viver a realidade e não as ilusões incutidas por uma governança que sabia dominar pelo medo da escassez. Essa é a grande libertação, né? Quem ainda não alcança esse tipo de situação, ou vai continuar tentando dominar, e aqueles outros vão continuar gostando de ser dominado. Ou seja, consagração da liberdade, né, da responsabilidade e da boa vontade. Então, honestidade de admitir que você não sabe tudo, mente aberta para poder descobrir coisas novas e boa vontade para fazer diferente. Isso chama-se se contrariar. Senão, nós vamos estar apenas repetindo com outra cara as mesmas coisas, né? Que é o que as pessoas pretendem, tanto seja qual for a ideologia que você defende, que eu sugiro que você não defenda nenhuma ideologia. Não é nem capitalismo, nem comunismo, nem socialismo, nem terceira via, nada disso. É a nova ordem social pautada na fraternidade. E quem compreende bem a fraternidade são os cristãos. E aqueles que não compreendem, procurem estudar, porque a mudança, procurem se engajar nesse movimento, entender como é que é isso, como é que uma pessoa consegue ter espírito de serviço e não querer nada em troca. Como é que é isso? Como é que pode? Se isso existe? Existe, acontece e é fato, né? Tente descobrir, essa é a sua contrariedade. E aí, se eu não conseguir, vamos continuar tentando. Aqui ou em qualquer outro lugar do universo que você se sentir à vontade para fazer isso. Não existe certo ou errado. Todos os caminhos servem, né? Todos os caminhos nos ajudam a entender. Então, resumindo, para a gente poder perceber o que vai acontecer agora, qual é o grande simbolismo dessa virada de ano, é exatamente a proposta de fazer diferente. Para fazer diferente, eu tenho que me contrariar. Agora, não adianta fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, porque eu não estou me contrariando. E lembrando que contrariedade aqui não é só não vou beber, não vou comer chocolate, não vou esbanjar no panetone. Não, isso não é contrariedade. É contrariedade também, é um treinamento de contrariedade. É mais ou menos também como acontece entre os católicos de fazer promessa, né? É uma contrariedade. Se eu conseguir isso, eu me contrario subindo a escada de joelho, ou me contrario ficando um ano sem comer alguma coisa, ou eu me contrario me abstendo de alguma coisa, ou coisa parecida. É um treinamento. Você vê que as pessoas falam mal das religiões, mas elas são treinamentos, né? As religiões existem para quem delas precisa, né? A própria doutrina espírita, que não é uma religião, também existe para quem dela precisa. Tem gente que não tem religião e também não é espírita, mas é espiritualista. Aí é do Rosa Cruz, de outras seitas ocultistas, esoteristas com X ou com S, é do Provida, não importa, né? Todas as pessoas estão buscando um sentido para a vida. E aí você aí, que talvez esteja meio desalentado, desesperado, sem saber o que pensar do mundo, lembre-se, o mundo já existia, antes de muitos desses ladrões que estão no poder existirem também. E eles já as coisas caminhavam para cada vez de uma maneira lenta e gradual para melhor, né?
e nós continuamos melhorando. Então, como a natureza não dá saltos, muito menos o ser humano dá saltos. Mas podemos marcar dias, né, como virada do ano, para a gente se preparar para as mudanças, né, fazer um inventário, né, eu falo assim, minucioso e destemido, das coisas que eu já posso começar a querer a trabalhar em mim. Vamos começar pelas vulnerabilidades, aquelas coisas que eu escondo, né, porque eu tenho vergonha, né? Também não estou falando para publicar isso aqui no Estadão, né? Não, mas vamos olhar para essas coisas que nos envergonham, né? E vamos ousar ser o que a gente é, sem ficar fingindo aquilo que a gente não é, né? Só para poder ser aceito, ou ser agraciado, ou ser aprovado por pessoas ou coisas parecidas. E principalmente na questão da exposição pessoal na internet. Cuidado, tá? A gente cai facinho nisso, a vontade de colocar coisas. Por isso que você vê aí, a gente vê na internet algumas coisas que para mim não faz sentido. Por exemplo, a pessoa vai comer um sanduíche. Ela acha aquilo tão bom, tão gostoso, que ela está imbuída de uma boa vontade. Ó, pessoal, que sanduíche gostoso que eu vou comer. É até um exercício de gratidão, mas é uma exposição desnecessária, né? Não precisa fazer isso. Ou as pessoas registram, né? Como é que chama? O selfie, né? Situações que estão passando com pessoas influentes, lugares importantes, circunstâncias que envaidecem, né, as pessoas, né? Então a gente fica se expondo desnecessariamente. Agora, nada impede de a gente usar esse mote da transparência, né, e da internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, para alavancar o alcance, né, do nosso espírito de serviço, que era essa minha ideia quando eu estava, acho que no 4º ano de medicina, e eu achei um caderno do pessoal da propaganda e marketing e vi que eles estudavam as mesmas matérias de psicologia que nós estudamos na medicina, que é para tratar as pessoas. Eles usavam para induzir as pessoas a comportamentos de consumo. Então eu pensei, puxa, se a mídia pode ser usada para distorcer informações e induzir comportamentos, por que a gente não pode usar para levar a informação que, se não prevenir doenças, pode até promover a saúde? Foi quando, então, realizei meu sonho ao ter sido convidado pela Ercília Zilli, do programa Novos Rumos, da Rádio Boa Nova, que me apresentou para o Jeter. E aí nós estamos aí há mais de 15, sei lá, anos com o programa novamente, que agora vai se transformar no ano que vem. Fica aí um spoiler, né? E, com isso, o que eu percebo? Que você, que na época em que eu entrei na rádio, não existia internet de tudo e de todos ao mesmo tempo. Estava começando, sei lá, pouca coisa até, né? Mas hoje você tem acesso a divulgar ideias. Nada, não tem problema nenhum. Quer tirar uma foto de uma torta, quer tirar a foto do seu cachorrinho, mas coloca também alguma frase de efeito no sentido não só de envaidecimento e aprovação do ego. Presta um serviço, né? Leva a palavra que liberta, né? Seja agradável, né? No sentido de poder fazer as pessoas terem esperança, né? Mesmo quando você vê políticos que têm boa intenção de querer ajudar a população, né? Muitas vezes eles colocam coisas que a gente não queria saber, né? E quando eu digo a gente não queria saber, na época do obscurantismo pré-internet. Hoje eles se colocam, olha pessoal, o pessoal está lá na Câmara votando o aumento do próprio salário. Eu não queria ver isso, mas isso acontece. E é um político, está se promovendo? Talvez, mas está levando a ideia do espírito de serviço. Olha, cidadão, você pode não concordar com isso. Você pode ir lá e se intrometer nas decisões do seu município, do seu estado e do seu país, né? Pode, né? Isso é muito interessante, você ter essa internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, com tanta transparência, que hoje é como eu falo,
Só tem uma maneira de você fazer uma coisa errada e não ser pego. Querem saber? É fazendo a coisa certa. É só essa maneira, porque não tem, nunca a gente viu tanta lambança sendo descoberta no dia a dia hoje. Tanta. A gente está cansado, né? Às vezes eu olho assim, mais um, tá, mais um que... Mas a gente já sabia, mas é que agora ficou público, né? Então, puxa vida, é traidor, né? Puxa. Olha, ele mentiu. Olha, voltaram atrás. Olha, realmente o pessoal se mancomuna, né? Saiu do partido para apoiar alguém que fingia que odiava, né? É muito interessante a gente perceber como não tem mais como se esconder. E mais interessante ainda, e nós vamos ficar de olho aí no ano novo, quando eu digo de olho, é de olho em nós mesmos, né? Como a gente insiste em achar que não tem ninguém vendo, que ninguém está percebendo, né? A gente insiste em se manter nos comportamentos que não quer mudar, achando que ninguém está percebendo, né? Tá todo mundo vendo, tá todo mundo sendo registrado. Tem coisas absurdas que você vai entrando na internet e fala, eu quero ver, sei lá, qualquer absurdidade. É uma pessoa que sofreu empalamento por causa da queda de um avião. Joga no Google, vai aparecer lá, cenas de empalamento pós-queda de avião. Não me peço para explicar o que é empalamento, né? Eu usei uma figura escatológica aqui, né? Escatologia, outra coisa, evite a escatologia, né? Minutos de fama, mostrando partes íntimas do seu corpo, ou fazendo gestos, sei lá, transfigurações, transformações, deformações, né? Vai ganhar alguns minutos de, talvez, aumentar 1000 seguidores, que o pessoal gosta, né? Não. 2020, vamos retomar o nosso alinhamento cristão, que é a possibilidade do espírito de serviço alimentado pelo senso de eternidade. O meu espírito de serviço é alimentado pelo senso de eternidade, que foi inaugurado pela existência, né, pela passagem do Cristo na Terra, em que algumas pessoas olharam e deduziram coisas, inventaram até religiões em cima disso. Mas postura cristã significa almejar o que Cristo sente, pensa, fala e faz. Não consigo ainda, mas eu almejo. E a primeira dica que eles nos deu, né, como é que ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, o cristificar a vida é o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu faço isso? Primeiro, mantenha a sua fé inabalável. Como? Através do senso de eternidade. Lembre-se, a sua vida não é só isso que você está vendo e vivenciando agora, né? A vida continua. Daqui 8 ou 7 horas nós estamos num novo ano, né? Uma nova coisa acontecendo. Então, lembra do senso de eternidade, né? Já vivemos a eternidade. Ninguém vai conseguir te destruir, né? A sua consciência não se destrói. Ninguém destrói. Nem você consegue destruir a sua consciência, né? Então, que isso alimente a sua ligação em alta fidelidade ao espírito de serviço. Isso chama-se fé. E aí o espírito de serviço vai te libertando pouco a pouco do império do eu, do império do ego, né? Dos instintos, das emoções que distorcem a minha razão e faz eu ter atitudes de animal que pensa, né? Que é o que a gente vê aí, né? Aqueles que alcançaram em alguns cargos públicos são pessoas altamente capacitadas do intelecto, no entanto, usam o intelecto para a satisfação das suas necessidades ou desejos pessoais, né? Que a gente chama de desejo de poder, né? Mas são todos movidos pela mesma necessidade de todos os encarnados na Terra. Comida, né? Já dizia meu professor de história, o que faz a história acontecer é o abastecimento. Pelo medo de passar fome, o homem declara guerra, ele mente, ele extorque, ele cria crenças, cria sistemas, métodos de controlar quem vai produzir e quem vai comer.
De preferência, ele vai comer mais do que os outros, né? De tirar de alguns para manter eles com medo e mostrar para as pessoas, ó, vocês podem ficar pobres que nem aqueles caras lá, ó, tá vendo? Então, trabalha, garante a tua comida e o meu imposto, né? É assim que funciona o medo da escassez, né? Não importa qual é a ideologia, tá? Não tem, são antíteses da mesma tese, tá? São formas da mesma tese, que é dominar pelo medo da escassez. Tanto faz como vai ser feito, né? Com ideias socialistas ou ideias capitalistas, tanto faz. Por isso a gente diz aí, lembrando, estudamos no Natal a ideia da renovação. E aí agora, na virada do ano, qual é a nossa proposta? Nossa proposta é a ideia de fazer diferente, né? Ter instrumentos, instruções, instrutores, a ajuda mútua para alcançarmos a grande ordem social, a nova ordem social que é através da fraternidade. E aí vamos treinando um dia de cada vez, né? E é claro que, infelizmente, hoje a gente vê aí o mundo passando por fervura, né? Mas essa fervura é interessante. Por que você ferve a água? Para tirar os germes, né? E fica só a água. Então nós vamos limpar o planeta Terra está sendo limpo, e não é no sentido que tem gente que não presta nele. Não, não é isso. Provavelmente essa nova ordem social não vai, muitas pessoas não vão conseguir viver nesse local, de maneira que elas vão ser convidadas a continuar o seu processo de desenvolvimento espiritual em outros locais. E isso não é feio nem bonito, não é errado. Mas tem pessoas que, quando são convidadas a se retirar de algum recinto, elas saem batendo o pé, quebrando as coisas e batendo a porta, né? E é o que nós estamos vendo, né? Uma minoria fazendo tanto barulho que elas nem percebem que estão sendo usadas pelas governanças que tentam ainda dominar o mundo, como a gente fala, né? Usando elas como ponta de lança. E a gente percebe que o desrespeito que essas pessoas têm com o todo, né, é induzida por ideologias a fins de angariarem, vamos dizer assim, capital político. Mas a nossa ideia do Ano Novo é romper com isso, não amaldiçoar e nem desprezar nada nem ninguém, mas compreender que as pessoas têm necessidades diferentes, estão em momentos diferentes, diferenças não são defeitos, que as pessoas merecem respeito e não serem dominadas e nem dominadores. Convivência em paz. A nova ordem social através da fraternidade. Então, fica aí. Nós estamos aí a 2 minutos de terminar o nosso programa e eu quero convidar vocês que na viradinha do ano, né, dá uma mentalizada em Deus, na maneira que você entende que Ele seja. Tá? Pode saborear aí as suas coisas, porque nada do que você está comendo é errado. Porque não tem como comer alguma coisa errada, porque Deus não faz nada errado. Né? Mas lembre-se que o grande motivo de estarmos reunidos e brindando é o poder fazer diferente e manter essa postura de se contrariar, fazer diferente para que coisas diferentes aconteçam. Então, não deixe ninguém sozinho, se lembrar de alguém, liga para ele, espírito de serviço, renovação de sentimentos, de pensamentos, que é um esforço nosso, seja lá o que for que tenha acontecido e seja lá o que vai ainda acontecer. A gente agradece aí a participação de todos, um bom ano novo para vocês, com bastante disposição às mudanças. Até lá! Você acompanhou Novamente.